agora a gente vai falar um pouquinho sobre a frente do novo geração 8. Então foi utilizado materiais bastante modernos, como por exemplo a grade, para-choque, o restante da frente aqui é feito em DCPD. Foi pensado também muito na aerodinâmica. Então para mostrar isso, como que foi desenvolvido esse conceito aerodinâmico desse veículo, por favor, coloque um videozinho aí da aerodinâmica para a gente conhecer um pouquinho mais. Visando aumentar a eficiência operacional do Geração 8 e reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases nocivos, utilizou-se de processos avançados de fabricação, aços de alta resistência e técnicas e softwares específicos de engenharia para criar um veículo mais leve com aerodinâmica superior. O design do carro, ele nasceu para, além de bonito, ser aerodinâmico, um dos fatores que determina o consumo de combustível do veículo. Com o auxílio do túnel de vento, um equipamento utilizado para simular o escoamento de ar em torno de um objeto, é possível definir o coeficiente de arrasto, um parâmetro que determina o quão aerodinâmico é o veículo. Ele impacta diretamente no consumo de combustível do veículo, pois quanto menor for o coeficiente de arrasto, menor será sua resistência com o ar, diminuindo assim a quantidade de combustível necessário para seu deslocamento. Então, como a gente pode ver no vídeo, foi feito diversos estudos pensando bastante nessa questão aerodinâmica, não só da frente, mas também no restante do veículo, espelho e demais componentes. Falando aqui da frente, o para-brisa também mudou a borracha de fixação desse para-brisa. Ela é um pouquinho mais larga que a versão atual. Temos um para-brisa colado, como esse que vocês estão vendo aqui também, como opcional. Questão dos limpadores de para-brisa, a gente tem 3 opções. Esse modelo aqui que é o radial cruzado, a gente tem o modelo pantográfico e também o modelo radial bimotor, que é aquele modelo que possui 2 motores, lado direito e lado esquerdo, e esses motores independentes então. Também falando aqui da parte frontal, a nossa grade, como comentei, ela é também em PDC-PD, o nosso para-choque da mesma forma. Também foi feito diversos testes para garantir a segurança ali do passageiro e do motorista, principalmente, né? Então, para mostrar como foi esses testes aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho do impacto frontal. Por favor, roda o vídeo aí. A Marco Polo atende e supera todos os critérios normativos referentes à segurança. Exemplo disso é o resultado do teste de impacto frontal, que representa a colisão de um veículo leve utilizando um pêndulo de 1 tonelada. O objetivo desse teste é verificar a segurança tanto de motorista quanto dos acompanhantes da cabine. Com esse impacto, a gente verifica a condição de deformação da estrutura para a preservação do espaço onde que estão esses ocupantes na cabine frontal. A norma permite deformações de até 200 milímetros e nos testes que nós temos acompanhado, as deformações têm sido bastante inferiores a isso, menos a metade. Perfeito. Voltando aqui então, pessoal, falando de delimitadoras. As delimitadoras são novas, então ela possui um novo sistema de fixação, onde a parte externa não se comunica com a parte interna do veículo. Então a gente tem um conector que a gente chama um conector de fronteira, onde ele já é vedado, ele já é selado. Se vocês precisarem substituir alguma delimitadora, ela possui 2 parafusos externos, onde você remove esses parafusos, desconecta o chicote, coloca a delimitadora nova e não vai ser necessário fazer nenhum tipo de vedação, porque ela é, como eu comentei antes, ela é separada do habitáculo interno do veículo. Falando um pouquinho também de faróis. Faróis, hoje a gente tem 2 opções. Tem a versão Full LED, como vocês podem ver aqui, é o 100% em LED, desde o farol alto, farol baixo, luz de posição, farol diurno
e o pisca. E também temos a versão híbrida, onde a luz alta e a luz baixa são com lâmpadas. Para os dois modelos, pessoal, esse conjunto aqui que vocês estão vendo aqui na parte superior, ela cumpre as 3 funções de farol diurno, quando eu estou com o motor ligado do veículo, ou luz de posição, como é esse caso aqui, onde eu estou só com a luz de posição ligada e o motor desligado, ela fica numa intensidade mais baixa, ou o pisca. O intermitente do veículo é o mesmo conjunto aqui, claro, ele vai piscar na cor âmbar. Para fazer a manutenção nesse farol, basta remover essa tampa aqui na parte inferior. Na versão híbrida, a gente pode escamotear esse farol para fora para fazer a substituição de lâmpadas. Então, abrindo a grade dianteira, a gente tem acesso aos 2 parafusos de fixação, escamoteia o farol e faz essa manutenção. Vamos conferir o vídeo da manutenção desse farol? O veículo pode possuir farol Full LED, onde todas as iluminações são por LED, ou farol híbrido, onde a luz alta e baixa são com lâmpadas. Em ambos, a luz de posição, indicador de direção, são integrados ao circuito de LEDs da luz de rodagem diurna, DRL. Ao substituir as lâmpadas, desligue o interruptor do respectivo circuito e certifique-se de utilizar a lâmpada com a potência e tensão corretas. Para acesso às lâmpadas, siga o seguinte procedimento. Abra a grade dianteira. Remova o parafuso e desencaixe a tampa na parte inferior do farol. Solte os parafusos de fixação do farol. Articule o farol para efetuar a manutenção. Desencaixe a tampa e substitua a lâmpada. Evite tocar no bulbo da lâmpada com as mãos. Suor ou gordura nos dedos causarão manchas e, ao evaporar, poderão embaçar a lente e até queimar a lâmpada. Lâmpadas que tenham sido manchadas podem ser limpas com um pano que não solte fios embebido em álcool. O mau posicionamento das lâmpadas poderá acarretar danos ao bloco óptico do farol. Para a remontagem, execute o procedimento inverso. Na versão Full LED, os faróis não possuem articulação, pois são do tipo livre de manutenção, não possuindo tampas e acesso para a substituição de componentes internos. Atenção! Aplique o torque adequado nos parafusos de fixação e confira o torque dos demais parafusos, conforme explica o manual de manutenção. Antes de efetuar solda elétrica em qualquer parte do veículo, além dos demais componentes eletrônicos, desconecte os faróis para evitar danos nestes componentes. Veja procedimento completo no manual de manutenção. Recomendamos a substituição dos faróis quando os refletores estiverem azulados, amarelados ou apresentando soltura da metalização. Perfeito. Então, como vocês puderem ver nesse vídeo, a manutenção foi um item que facilitou bastante aí nessa questão de troca de lâmpadas. Na versão Full LED, pessoal, a gente não tem essa manutenção em troca de lâmpadas, então o farol ele é fixo. Então, se precisar soltar ele, precisar substituir ele, basta remover os 4 parafusos de fixação. Esse farol, pessoal, foi desenvolvido também pensando em segurança. Ele foi pensado para iluminar
bem a via onde o motorista está dirigindo e não ofuscar a visão do motorista que está vindo no sentido contrário. Então temos um outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês as características desse farol em uma via e as diferenças com outros modelos de carroceria. Todos os novos componentes óticos de iluminação do G8 foram projetados para superar os mais exigentes critérios de segurança, qualidade, confiabilidade e eficiência. Através do emprego de materiais nobres e resistentes, conferimos ao veículo uma elegância e visual únicos com grande resistência a intempéries. Ainda temos sistemas de instalação que facilitam a manutenção no dia a dia. O emprego da tecnologia de LEDs foi massivo, com componentes de alta qualidade e de última geração, fazendo uso das técnicas óticas mais avançadas disponíveis atualmente. Os novos faróis são resultados de muitos anos de pesquisa, estudo e experiência acumulada pela Marco Polo no desenvolvimento de faróis para aplicação exclusiva em ônibus. A iluminação mais eficiente, além de mais segura, contribui para reduzir a fadiga durante longas viagens noturnas. A distribuição e a intensidade da luz emitida pelos fachos foram cuidadosamente definidos de modo a proporcionar ao motorista uma iluminação mais abrangente da via, sem, contudo, ofuscar os demais condutores, proporcionando um alto nível de segurança e conforto para todos. O acesso à regulagem da altura e alinhamento com um dispositivo único para cada ajuste, acessível pela parte superior, foi desenvolvida para permitir uma regulagem rápida e precisa. Comparativamente ao G7, quanto aos fachos principais, temos agora a versão híbrida com lâmpadas em filamento e também a versão em Full LED, ambas com opção de tráfego à direita quanto à esquerda. As funções compreendidas pelos novos faróis principais são luz alta, luz baixa, DRL, luz de posição e indicador de posição. As luzes de iluminação auxiliares integradas aos faróis, para além de seus fachos principais, privilegiam a visualização e identificação do veículo, proporcionando, através de único elemento de assinatura exclusiva e elegante, mais segurança e visibilidade. Com uma área iluminada mais intensa e abrangente, a luz de rodagem diurna, também conhecida como DRL, e também a luz de posição se destacam durante o dia e a noite, e os confundíveis indicadores de direção são um destaque à parte. Na frente, ainda temos o farol de neblina. Os faróis auxiliares de neblina, sempre em Full LED, trazem também a função de cornering, com maior ângulo de projeção de luz para a lateral. Isto facilita as manobras e as conversões em baixa velocidade. A Marco Polo recomenda a aplicação da versão em Full LED para veículos que operem em viagens de longa distância. Tão importante quanto ver bem é também ser bem visto. As novas lanternas traseiras do G8 foram desenhadas para aliar um visual atual e inovador com uma visualização clara e abrangente das suas funções integradas. A iluminação traseira foi pensada de modo a que todos os motoristas na via possam ver o veículo sem dificuldades em qualquer ângulo. Fabricadas em material altamente resistente, estas lanternas trazem o que há de mais moderno e tecnológico atualmente, com a utilização de componentes e técnicas de projeção fotométricas que conferem um visual atraente e funcional. As lentes da sinalização traseira empregam os mesmos materiais utilizados nos faróis principais, ou seja, policarbonato envernizado. Isto confere maior resistência principalmente às lavagens e operações no dia a dia. Os retrorefletores traseiros podem trazer incorporada também a função de neblina como opcional. Os novos brake lights estão maiores e foram reposicionados para permitir uma visualização destacada. De visual único e inspirador, as novas lanternas delimitadoras superiores do G8, com uma iluminação homogênea e elegante, trazem um novo sistema de fixação que permite a sua manipulação de maneira fácil e rápida, sem a necessidade de ferramentas especiais ou qualquer retrabalho no seu entorno. Todas as peças são seladas e um novo sistema de vedação do veículo foi desenvolvido para que a interface garanta a estanqueidade de seus nichos de instalação e também uma manutenção simplificada. Perfeito. Outra questão que está no conjunto óptico é o farol de neblina, que hoje ele também é 100% em LED e também temos a opção de luz de esquina. Então, quando a gente está a baixas velocidades e liga o intermitente, liga o pisca para determinado lado, vai ligar o farol de neblina, caso ele já não esteja aceso, para ajudar a iluminar a calçada ali onde que o motorista está fazendo a manobra. Então, essa também é uma inovação
nesse novo modelo de carroceria. Pessoal, o espelho, então ele tem um desenho totalmente novo, mas ele é um desenho para toda a família. Então isso facilita na hora da manutenção. Então, como padrão, a gente tem a cor cinza titânio, também para facilitar a manutenção, onde a gente pode ter em estoque o espelho já pintado nessa cor. Claro, como opcional, o cliente pode solicitar na cor de acordo com o projeto de pintura de sua empresa, mas como padrão, ele vai seguir nessa cor. O sistema de fixação é totalmente externo. Então você tira a tampa na parte superior, a tampa na parte inferior, remove os parafusos de fixação e a gente pode fazer a fácil substituição desse espelho. Então, essa fixação serve tanto para esse modelo de espelho, que é o convencional. A gente também tem um outro modelo de espelho, que é o espelho ERV, é o espelho de reflexão virtual. Então, aquele espelho que temos câmeras na parte externa e monitores na parte interna. Então, esses monitores têm infravermelho, onde tanto durante a noite como durante o dia o motorista tem fácil visualização e consegue verificar, consegue ver os pontos cegos dessa carroceria com maior facilidade, então garantindo maior segurança. Mas claro, esse é um opcional. O espelho convencional é esse modelo que a gente está vendo aqui. A grade dianteira, pessoal, ela segue o mesmo padrão do geração 7 na questão de abertura, onde temos a abertura aqui pela parte superior e a gente vai levantar essa grade. Ela também é fabricada de material o PDCPD. Aqui na parte interna, a gente vai ter os outros componentes aqui da frente. Então, a válvula de emergência para a porta, o filtro purgador, então aquele filtro que vai reter as impurezas do sistema de ar para garantir que chegue ar limpo lá para o sistema de porta, para o sistema de sanitário. Aqui embaixo do porta-placa, a gente tem o botão de abertura e fechamento da nossa porta. Então a nossa porta é eletropneumática, então aqui estão os botões elétricos de abertura e fechamento. Também aqui na parte frontal, a gente tem o acesso ao filtro do defroster, o filtro externo. Então hoje, o nosso defroster está aqui na parte frontal, temos o filtro externo e também continuamos tendo o filtro interno. Então é importante fazer a manutenção, fazer a limpeza de ambos os filtros para garantir o bom funcionamento deste defroster. Também aqui na parte frontal, a gente tem acesso à manutenção do farol. Então, removendo este parafuso, a gente consegue remover a tampa abaixo do farol para fazer as devidas manutenções. Se o farol na versão híbrida, a gente remove este parafuso e este parafuso e a gente pode escamotear o farol, como a gente conferiu no vídeo anterior. Na versão Full LED, esse farol é fixo, então para fazer algum tipo de manutenção ou substituir o farol, a gente remove os 4 parafusos, tira o farol e desconecta o chicote na parte traseira dele. O farol de neblina ele é fixo diretamente no nosso para-choque. Ok, pessoal? Agora eu vou pedir para o Ederson. Ederson, mostra para a gente aí a parte traseira desse veículo. Obrigado, Márcio. Então aqui vamos começar a detalhar um pouco mais da traseira do veículo, alguns componentes essenciais, nós sabemos bem, para a manutenção. Iniciando com o para-choque PDCPD, ele é separado da parte de PDCPD traseira e a fixação está aqui nas laterais e na parte interna. Temos os opcionais aqui de sensor de ré e ainda aqui o farol de neblina, do qual ele possui uma porca na parte interna que é possível removê-lo. A sinaleira traseira, nós temos essa peça aqui que em alguns modelos vão servir apenas como acabamento, luz de posição e freio, luz pisca e também a luz de ré. A tampa traseira, ela é de PDCPD,
porém com a estrutura de alumínio. Sendo de PDC-PD, ela seria mais fácil de dar manutenção, porque pode ser feita os reparos também com fibra de vidro. O stop light, ele é parafusado, vocês podem observar que a peça ela é maior, e ainda as delimitadoras superiores, assim como as dianteiras, também são parafusadas. Temos um módulo ali do qual fica mais visível esse acesso. Então vocês podem notar que aqui nós temos o acesso bem fácil para manutenção através de parafusos, não necessitando recortar nenhum silicone. A porca ela já é embutida no PDC-PD, e o que dá uma boa garantia na questão de vedação é que o chicote ele não entra para dentro da carroceria. Nós temos aqui dentro um conector de passagem, do qual o chicote que vem de dentro da carroceria ele vai ser plugado aqui, e o chicote da delimitadora também vai ser plugado nesse mesmo conector de passagem. Isso garante mais a vedação. Eu gostaria de mostrar alguns itens relevantes também aqui dentro da tampa traseira. Na parte interna aqui, dos itens que tangem a carroceria que são relevantes, nós temos aqui um registro para fazer a purga do sistema de sanitário, mas na parte mais adentro, aqui perto do sistema de radiadores, nós vamos continuar com as válvulas de calefação, quando solicitado. Eu vou pedir para a câmera dar um close. Aqui nós temos um conector de passagem, isso ajuda bastante na vedação da carroceria, e também temos esse acesso a alguns chicotes da carroceria e algumas mangueiras também. Vou abrir aqui rapidamente. Então aqui nós temos um acesso bem legal a alguns conectores elétricos. Aqui a mangueira da renovação, nós temos ela conectada junto com o filtro de ar de admissão do motor. E aqui também é possível ver bem direitinho as conexões de passagem, do qual vão ajudar bastante na parte de manutenção. Visto isso, antes de passar para o meu colega explicar a parte lateral da carroceria, vamos ver, eu vou pedir para a produção colocar aí um vídeo de durabilidade que foi feito pela nossa engenharia. Este trabalho começou com coletas experimentais por todo o Brasil, onde mais de 11 mil quilômetros de rodovias foram aquisitados. Passamos por mais de 16 estados brasileiros, com o objetivo de coletar informações e dados para produzir veículos cada vez mais confiáveis. Foram medidos todos os tipos de estrada, desde vias em boa qualidade de pavimentação até vias sem pavimentação alguma. Com os dados obtidos, foi possível montar um banco de dados que permitiu construir os mais diversos cenários e combinações de testes, para avaliar as carrocerias e os componentes. A partir destes dados, foi possível criar em laboratório um teste de durabilidade acelerado, onde foi realizada a correlação das vias medidas com as pistas do campo de prova, e assim, realizar ensaios de durabilidade acelerada, validando sua estrutura em meses, ao invés de anos. A Marco Polo investiu mais de 7 mil horas em análises computacionais e simulação virtual e mais de 10 mil horas de testes para garantir a durabilidade dos veículos. Perfeito, Ederson. Então aqui nessa lateral a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais que compõem essa carroceria. Então começando lá de cima do teto. Uma grande mudança que o teto nessa geração 8 é um teto de alumínio. Então ele está composto por duas calhas, dois perfis laterais, que é esse que vocês podem ver logo acima dos vidros, com uma chapa de alumínio de 1,5 milímetros na parte central. Então a união dessa chapa com esse perfil de alumínio, ele tem o processo de colagem. Então isso foi desenvolvido para garantir uma melhor vedação, para garantir uma maior durabilidade desse teto, já que a fibra de vidro às vezes pode abrir uma fissura, alguma rachadura, e muitas vezes é por ali que ocorre aquela infiltração de água, que muitas vezes é bastante difícil de localizar. Também no teto, pessoal, a gente tem um acabamento que a gente chama uma carenagem nas laterais desse teto.
Então a primeira parte da carenagem, desde a parte frontal até essa divisão que vocês podem ver nessa região, também é um perfil de alumínio. E dessa divisão até a parte traseira, como ela tem uma descida, ela tem uma caída, então ela também é uma peça de PDC-PD e ela está fixa em suportes parafusados no próprio perfil do teto. Qual é a função dessa calha, pessoal? Além de estética, além de aerodinâmica, ela tem a função de proteger e dar o acabamento das mangueiras de calefação, que pode estar localizado aqui no lado esquerdo, quando o ar-condicionado tem sistema de aquecimento. E lá no lado direito, a gente tem as tubulações de ar-condicionado. Então elas estão hoje pelo lado externo da carroceria. Então, a tubulação sai do lado do compressor, sobe atrás do sanitário, vai sair para o lado externo do veículo, ou seja, por cima do teto, para conectar o equipamento de teto, equipamento de ar-condicionado ali no teto. Então, a carenagem serve para dar o acabamento, para esconder essa tubulação que fica ali no lado externo, pensado para facilitar essa manutenção. Vamos conferir o vídeo como a gente substitui, como que a gente troca essa calha do teto? Pensando em facilitar a instalação e manutenção do sistema de roteamento do ar-condicionado, a rede de gás foi disposta no lado externo do veículo, protegida por calhas de alumínio facilmente escamoteáveis. Um sistema inédito que demonstra a vanguarda e pioneirismo da Marco Polo. Perfeito. Então a gente pode ver que para remover essa calha, basta remover os parafusos na parte superior, deslocar a calha, a gente pode só abrir ela para ter acesso à tubulação ou a gente pode remover a calha caso necessário. Outro item que mudou em relação à geração anterior são os vidros. Esses vidros hoje eles possuem um raio, então eles são um pouquinho curvados para dar uma maior estruturada, eles fiquem mais firmes nesse conceito. O processo de colagem dos vidros, a única coisa que mudou. Hoje, como a gente não tem o acabamento de cica aqui na parte inferior, a gente tem suportes que a gente apoia no peitoril da lateral, apoia o vidro nesses suportes para fazer o processo de colagem. Então, com isso, a gente não perfura mais a estrutura do veículo para parafusar os tacos e fixar os vidros. Então, hoje, toda a estrutura, toda a parte estrutural, ela não recebe furos aqui na fixação dos vidros. Então, a gente tem acabamento nos vidros somente na parte superior e entre vidros. Aqui na parte inferior, a chapa entra um pouquinho para baixo dos vidros e não é necessário fazer o acabamento com adesivo PU. A chapa, pessoal, ela continua sendo de alumínio, então ela continua tendo as fixações na parte traseira, na parte de baixo aqui, na parte de cima, ela continua sendo colada e também continua a mesma fixação na parte dianteira. Só mudou um pouco o design mesmo e essa questão dela entrar um pouquinho abaixo do vidro. Caso necessário substituir a chapa, não é necessário remover os vidros, então a gente pode entrar descolando o vidro por baixo da chapa, a gente consegue fazer a substituição dela sem a remoção, sem a retirada dos vidros. Outro detalhe interessante é a nossa tiara. A nossa tiara, ela está colada somente em cima da chapa. Ela não está sobreposta no vidro. Então, se necessário substituir algum vidro dessa região para a parte frontal, a tiara permanece no lugar e a gente vai trocar só o vidro, não tem problema nenhum. Outra questão que mudou, pessoal, é a vedação das portinholas. Então, começando aqui, antes da vedação, mas o trinco, ele mudou apenas o design, o conceito é o mesmo que vocês já conhecem. Ele pode possuir chave, pode possuir o travamento pneumático. Um detalhe interessante que eu vou pedir depois para a gente filmar mais de perto para mostrar para vocês é o tipo da chave. Hoje o travamento pneumático ele vai atuar na lingueta da chave. Então, similar à nossa geração atual, se a nossa chave está na posição vertical, a trava pneumática não vai atuar. A nossa portinhola vai ficar sempre destravada. Eu preciso manter essa chave na posição horizontal para o
pistãozinho pneumático travar essa portinhola para evitar a abertura. Bom, abrindo aqui a nossa portinhola, o mecanismo de abertura e, portanto, as regulagens não tiveram muitas mudanças. Eles permanecem no mesmo conceito, claro, com outros materiais, outras características, mas o conceito, basicamente, é o conceito que vocês já conhecem. Um item que mudou, hoje a gente tem uma borracha de vedação aqui na parte superior, então a gente tem uma pestana aqui para evitar que aquela água entre aqui para dentro e fique acumulada em cima da borracha de vedação da portinhola, então isso ajuda a não infiltrar água. E a borracha aqui, ela tem uma vedação dupla. Ela vai vedar aqui no marco da portinhola, que tem um perfil único, com apenas uma emenda aí na parte central, na parte de baixo. Então ela vai sempre vedar numa parte plana. E essa borracha ela tem vedação dupla. Ela vai vedar aqui e ela está vedando aqui na chapa da portinhola também. Então, para evitar também aquele acúmulo de água entre a chapa da portinhola e entre a estrutura da própria portinhola. Aproveitando aqui este acesso, veículos de piso simples, nessa região aqui a gente tem uma central elétrica. Essa central elétrica, que está localizada aqui, essa nossa central elétrica são para os componentes de carroceria. Então aqui a gente tem um módulo multiplex para controlar esses componentes aqui nessa região. Outra central elétrica que a gente tem está aqui no primeiro bagageiro. Então vamos abrir essa central. Essa central elétrica, nessa região, é a central elétrica do nosso chassi. Então, os componentes de chassi, módulos, todos, independente do chassi, sempre vai estar nessa região. E, de acordo com o modelo do chassi, aqui pode estar localizado também um módulo multiplex de interface entre chassi e carroceria. Por que eu digo depende do modelo de chassi? Existem alguns modelos de chassi que não é mais necessário fazer aquela interface fio a fio, com sinais de ignição, sinais de partida, sinal de demais. A gente pode fazer essa interface através de rede de comunicação CAN. Então, para os chassis que nos disponibiliza essa interface via CAN, vocês não vão encontrar esse módulo de interface aqui. Para outros modelos de chassi que é preciso fazer a interface via fio, no teto dessa central elétrica vocês vão encontrar o módulo de interface para fazer essa conexão entre chassi e carroceria. Então esses são os principais itens aqui da nossa lateral. Agora eu vou pedir para o Ederson nos mostrar os itens da lateral direita. Por favor, Ederson. Obrigado, amigo. Já estou posicionado aqui ao lado direito do ônibus, onde já vamos iniciar abrindo a portinhola de manutenção. Só ressaltando que todas as portinholas laterais, inclusive a dos bagageiros, elas continuam sendo de alumínio, diferente da traseira, que ela é de PDC-PD, com a estrutura somente de alumínio. Tá? Nós temos aqui acesso a diversos componentes do sanitário, desde a bomba de água, regulador de fluxo da bomba, caixa de detritos, mecanismo de evacuação, a guilhotina do tanque de detritos. Quando houver o opcional, nós vamos ter também acesso à caixa de vácuo, que ela vai ficar nessa região. Esse daqui não é o caso. É bem interessante vocês verificarem, vou pedir depois para a produção dar um close aqui em mim. Ó. Nós temos outras conexões de passagem de mangueiras, não somente hidráulicas, mas também pneumáticas. Tá? Então, essas conexões de passagem são itens novos que a gente tem na carroceria, que são bem legais. Temos aqui as conexões para encher tanque de água limpa da pia, tanque de água limpa do vaso sanitário, bem como a mangueira para fazer a limpeza interna do banheiro. E aqui a válvula do tanque de detritos, o qual eu vou cuidar para não pressionar ela e não abrir o tanque de detritos agora. Os
Os suportes aqui, eles seguem o mesmo padrão em todas as portinholas. Temos aqui suporte com possibilidade de regulagem de profundidade e regulagem horizontal, e o suporte para fazer a limitação de abertura também. Na portinhola seguinte, reforçando ainda que os acessos muitas vezes dependem do modelo de chassi. Esse daqui ele é um modelo Scania, ele possui um acesso bem legal aqui para manutenção. A caixa de baterias também pode estar posicionada na dianteira da carroceria. Já nesse modelo de chassi, ela está na parte traseira, onde vocês vão verificar já algumas mudanças bem relevantes, como por exemplo, nós temos, vou pedir para a produção focar novamente, temos aqui uma chave geral da carroceria e também um compartimento de relés e fusíveis, que são todos muito bem identificados através do adesivo, já dizendo para que eles servem. Então isso vai ajudar bastante na parte elétrica da carroceria. Agora vamos ali para a porta do DPM. Vamos lá dar uma olhada. Na porta do elevador, a gente possui um novo manípulo, o qual ele tem um pistão normalmente recolhido e também a possibilidade de abri-lo com a chave. Ele é um pistão diferente das portinholas, porque quando não tem ar, ele vai estar para dentro. Daí por isso que a gente recomenda manter sempre travado pela chave. Vocês vão observar que a porta dos pisos simples não possui mais o sensor, porque nós estamos utilizando estes sensores de presença, tanto para o sinal de porta, bem como para fazer a segurança do passageiro. Para a utilização do equipamento, são necessários os 3 sinais básicos, que seriam carro ligado, freio estacionário engatado e porta aberta. Depois disso, são sinais diretamente no aparelho. Vou pedir para o meu colega ligar o veículo. Obrigado. Agora, vamos somente colocar o anteparo frontal para as pernas. Temos que garantir que o encosto da poltrona está na posição vertical. Colocar o trilho do elevador para fora do veículo. Quando eu apertar as travas do trilho, vai começar já alguns sinais do elevador. E também ainda tem os bloqueios de baixo do aparelho. Quando todos os LEDs estiverem apagados, significa que eu já posso operar pelo controle remoto. Lembrando que o sensor ele também serve para a segurança do passageiro, caso ele esteja com o braço ou algum outro equipamento, alguma outra coisa para fora. Quando o elevador está na sua posição final, a gente consegue então colocar todos os bloqueios novamente e continuar a operação do veículo. Agora vamos ver como é que está a porta de serviço.
Aqui na porta de serviço, vocês já conseguiram olhar aqui de imediato, nós temos esse vidro abaixo, do qual ajuda bastante na visibilidade para o motorista, tanto na questão assim no estacionamento, ou até quando ele vai abrir a porta para ver se não há algum objeto próximo. A porta ela possui a sua estrutura de vedação reta, isso ajuda bastante na hora de fazer uma regulagem também. Eu vou entrar aqui dentro para explicar alguns outros componentes. Nós vamos ter, por debaixo desse suporte, um pistão de bloqueio, do qual a gente chama de top lock. Esse pistão de bloqueio, ele possui uma roldana na ponta dele. Vou pedir para a produção colocar uma imagem dele ao lado da tela também. E quando a porta vai fechar, aí uma conexão com a rede pneumática, que passa por um regulador de fluxo e depois vem aqui para esse pistão. Então a porta fecha, o pistão avança e ele vai ficar segurando a porta mais bem fechada a um suporte que está aqui na estrutura do marco da porta. Do marco não, mas na estrutura da porta. Então ele fecha e mantém a porta firme. Isso vai melhorar naquela situação que o veículo está se movimentando e com a pressão da cabine ou a pressão do vento externo pode movimentar um pouco a regulagem dela, vai manter ela mais fixa. Nessa região aqui, então eu vou pedir para a produção se aproximar usar essas câmeras aqui de dentro. Começando então pela árvore da porta. Vocês notaram que ela é diferente por conta até do pistão de porta que também mudou. Nós temos aqui outra diferença, não estamos utilizando pressostato para o sinal de porta aberta, porta fechada, e sim uma chave fim de curso. Todo esse mecanismo aqui, ele é o conjunto de pistão de porta. É possível trocar reparos, enfim, é possível fazer manutenção só nesse equipamento. Nós vamos ter então brevemente aqui explicando o pistão principal. Dentro dele possui uma haste para uma cremalheira que vai estar nessa região. Então quando a haste avançar, vai girar a cremalheira e a porta vai fechar. Temos aqui também um segundo pistão, um pistão secundário, que ele seria para o bloqueio desta haste. Então da mesma forma que nós temos o top lock para manter a porta fechada, quando ocorre todo o final do curso do pistão da porta, esse segundo pistão vai descer uma haste e vai manter todo esse sistema bem fixo na posição de porta fechada. Quando a porta é aberta, o ar vai recolher a haste do pistão principal e também esse pistão secundário vai levantar, vai subir a haste dele, permitindo a abertura da porta, no caso. Também aqui nessa região vão ficar posicionadas as válvulas eletropneumáticas. Notem que há mais válvulas porque há válvulas para os bagageiros. Então temos aqui válvulas 3, aliás, são válvulas 5 duas vias, mas elas estão conectadas a uma maneira que faz a função de 3 duas vias. Isso a engenharia chegou a esse ponto a fim de aproveitar o mesmo corpo das válvulas, só colocando tampões nelas, né? E elas são todas as mesmas peças que vão fazer funções de 3 duas vias. E também vai ter aqui uma válvula 5 duas vias que seria para o fechamento da porta. Vamos entrar em detalhe no funcionamento de todo esse circuito pneumático no módulo de pneumática da carroceria. Esse que é a familiarização, é mais para mostrar onde estão posicionados os componentes e o princípio básico de funcionamento. E agora vamos explorar um pouco mais os outros componentes da região da cabine. Márcio, está contigo. Ok, então eu estou aqui na cabine de um veículo com piso simples. Então, já de imediato a gente consegue visualizar que são materiais totalmente novos para a confecção aqui do painel, os acabamentos.
Eu estou aqui com todas as tampas já abertas para mostrar para vocês todos os pontos de manutenção. Então a gente tem aqui na parte inferior lá do direito acesso para a limpeza dos filtros do defroster, manutenções nos chicotes elétricos se for preciso. Uma novidade também, no painel a gente tem uma geladeira, então ela fica aí nessa região lá do direito, então a manutenção dela pode ser feita também por essa tampa do painel. Na parte superior aqui a gente pode tirar o acabamento central aqui para fazer manutenções, como também a gente pode tirar a peça completa para fazer manutenção total no sistema. Toda a parte eletrônica desse carro, como você sabe, foi totalmente redesenhada, é um sistema novo. Então aqui a gente tem o painel, o que a gente chama a nossa Head Unit, com acionamento por toque, com atalho para algumas funções principais. Por exemplo, aqui o modo embarque, o modo serviço, o modo viagem. São atalhos para que ele vai ligar algumas funções principais, um conjunto de funções que o operador vai precisar na hora da viagem ou no momento do serviço. Nesse caso, aciona a geladeira, por exemplo, aciona outras funções no modo serviço. E quando o ônibus está parado lá numa rodoviária para embarque e desembarque de passageiros, a gente pode acionar o modo embarque, que esse modo vai acionar aquelas funções de iluminação de escada, iluminação do salão de passageiros, para esse passageiro se acomodar lá no salão. Depois também a gente tem outras funções de climatização, temos funções de áudio e vídeo, temos funções de iluminação, função de outros equipamentos, acessórios, por exemplo. E também, apertando aqui no centro, a gente tem as funções de home. É para voltar quando você está em alguma função, quer voltar tudo, a gente pode voltar aqui para o home, a gente vai voltar a Head Unit na função inicial. Além dessas funções por toque, a gente pode acionar as funções por teclas. Então são teclas redundantes que a gente tem no nosso sistema. Então a gente pode fazer o acionamento por essas teclas. No sistema de áudio a gente também pode controlar através desse painel, controlar volume, acionar os equipamentos de áudio e vídeo através das teclas também. Então a gente tem duas opções: acionar através do painel por toque ou acionar através das teclas. Falando em teclas, a gente também tem um painel multiplex no lado esquerdo, para aquelas funções principais mais relacionadas à condução do veículo. Farol de neblina, limpador de para-brisa lá do direito. Essas funções mais relacionadas à rodagem aqui para o motorista, ele vai ter o acesso mais facilitado aqui no lado esquerdo, então num outro painel multiplex para essas funções. Todos eles estão interligados com o painel principal, com a Head Unit. Então é onde ela tem o comando principal do sistema. Falando de sistema de som, na cabine a gente tem os alto-falantes nas laterais da cabine motorista. Também esse áudio partindo aqui da Head Unit ou partindo no Media Player lá no salão de passageiros, de acordo com a configuração do veículo. A gente tem a função rádio aqui na Head Unit, a gente também pode colocar outras mídias. As mídias a gente pode plugar através da USB aqui no painel mesmo. Então a gente tem um USB 3.0, que é esse azul, que é mais indicado para as mídias lá para o salão de passageiros, onde a gente pode colocar uma mídia aqui em Full HD, por exemplo. Então o USB 3.0 pode transmitir de forma mais rápida esse tipo de mídia. E temos o outro USB aqui, que seria para a mídia aqui da cabine, onde ele não tem uma velocidade tão grande quanto o USB 3.0. Então a gente pode plugar a mídia aqui, pode plugar atrás da Head Unit também. E de acordo com a configuração do veículo, a gente pode plugar lá no salão de passageiros, no outro Media Player, que seria para as funções do salão também. Então, basicamente, as funções elétricas a gente vai ter acesso por aqui. O que mais que a gente tem nesse veículo? No lado esquerdo aqui, a gente tem uma chave geral da carroceria. Então, além da chave geral do chassi, que pode ser por tecla, pode ser a chave geral do chassi manual lá na bateria, de acordo com o modelo de chassi, a gente sempre vai ter uma chave geral de carroceria, que é essa tecla vermelha aqui no lado esquerdo do painel.
Então, essa vai cortar apenas os componentes de carroceria. Então, vai desligar toda a parte elétrica e eletrônica da carroceria. Eu posso desligar essa chave geral, que não vai desligar nenhum componente do chassi. Os componentes do chassi eu desligo na chave geral aqui do chassi. Então lembre, quando você entrar no veículo, antes de ligar aqui, você vai ter que ligar a chave geral do chassi. Posteriormente a isso, vai acender um LED aqui na chave geral da carroceria, informando que ela está habilitada, eu posso acionar ela. Aciono a chave geral da carroceria e esperar inicializar a Head Unit para acionar os componentes do salão, os componentes aqui da cabine. Então esses são os itens principais aqui da cabine do motorista. E já que a gente está falando da cabine do motorista, eu quero mostrar para vocês um vídeo que a nossa engenharia fez de impacto frontal. Então esses veículos podem possuir um sistema de segurança passiva e esse vídeo vai explicar um pouquinho mais o que é esse sistema e o que pode acontecer em caso de uma colisão frontal num veículo como este. Então vamos conferir o vídeo? Para a geração 8, foi desenvolvido um sistema de segurança passiva, visando aumentar a proteção para o motorista e passageiros. Utilizando técnicas de simulações virtuais, foram desenvolvidos sistemas de absorção de energia e de deformação programada. Para chegar a este conceito de segurança, foram utilizados mais de 2.600 horas de engenharia, onde foi possível testar e simular através de análises computacionais com simulações prévias dos resultados. Nós criamos esse componente que é o front fence, logo atrás vem o crash box e na região do motorista nós criamos uma região segura também, toda treliçada. De forma a abranger uma das condições mais críticas de acidente, o teste foi definido de forma a representar um acidente de motorista versus motoristas. A obtenção da energia necessária para o impacto foi resultante da liberação de um dos veículos de uma rampa com inclinação de 11 graus, obtendo-se no instante logo antes ao impacto uma velocidade de 40 km por hora. Para garantir a trajetória do veículo livre até o veículo parado, foi desenvolvido um sistema de direção autônomo, utilizando-se de sensores estrategicamente dispostos no veículo e técnicas específicas de engenharia, foi possível monitorar as desacelerações impostas ao veículo durante o impacto e assim fornecer informações para a correlação do cálculo com o ensaio físico. A verificação da eficiência da célula de sobrevivência foi realizada através de uma simulação com um corpo de bombeiros, onde manequins representativos de uma pessoa adulta foram dispostas na posição dos motoristas. Uma excelente experiência de que a gente pôde observar a grande dificuldade no veículo que não estava dotado do kit de segurança passiva. E atrapalhando, dificultando mais o serviço do bombeiro. Sendo que o veículo que tinha instalado o kit de proteção, a vítima ficou com menos lesões e houve a possibilidade de uma retirada mais rápida. Melhora as condições de trabalho do bombeiro e, por consequência, também melhora as condições da vítima no caso de acidente, especialmente de colisão frontal. Os dois veículos, é importante que se diga, estão ambos aprovados, mas aqui o objetivo é validar uma nova solução, uma solução inovadora, até porque não existe esse tipo de requisitos em outros países do mundo, essa inovação em termos de estrutura absorvedora de impacto, que ainda não existe um teste regulamentar, então foi promovido esse ensaio e que a gente pôde verificar aqui na prática que os resultados foram realmente convincentes na preservação da vida dos integrantes da cabine. Os resultados nos mostram uma boa correlação entre o ensaio experimental e o ensaio virtual, onde, através dos resultados, é possível observar que cada material atuou de forma a realizar o seu trabalho, tendo assim as deformações programáveis nas regiões específicas, contribuindo assim para salvar vidas dos motoristas e também dos ocupantes desse tipo de veículo. Então agora eu estou aqui na parte da parede de separação. Essa daqui é uma parede de separação corrediça, também há com dobradiça. É interessante ressaltar nesse sistema que não tem mais aqueles trincos no meio da porta, mas sim um mecanismo na parte superior.
Esse mecanismo possui um cabo de aço que vai estar interligado aqui com um sistema de botão para quando a gente aperta fazer a abertura e fechamento. E também as roldanas na parte inferior, elas não estão mais no assoalho, mas sim na parede de subida da escada. É interessante também ressaltar que no mecanismo superior ele possui um manípulo, o qual a gente pode utilizar ele caso esse botão não esteja funcionando, né, em caso de emergência. Então vou mostrar ele aqui. Então, utilizando esse mecanismo aqui, diretamente na parte de cima, faz a mesma função que o botão. Agora vamos dar uma olhadinha nas poltronas do passageiro. Então aqui a base da poltrona está fixada por parafusos. Soltando os parafusos e a base, a gente tem um bom acesso ao cinto de segurança. Aqui no outro lado está a outra parte do cinto. Também é um bom acesso aqui aos chicotes elétricos. Se houver necessidade de fazer manutenção no conjunto de audiofone USB. E a alavanca de reclinação, ela é por cabo de aço e pistão. O cabo de aço, então, ele possui ajuste e o pistão não possui nenhum ajuste, ele é fixado ali, mas ele vai ter aqui esses batentes. Esses batentes aqui são os que vão dar o nível de reclinação de acordo com o pedido do cliente. Então, quanto mais batentes, menor será a reclinação para o passageiro. Visto isso, vou pedir para a produção colocar agora aqui um vídeo de como foram os testes nas poltronas. As grandes protagonistas do conforto em um Marco Polo sempre foram as poltronas. E agora, para essa nova geração, nos reinventamos e evoluímos. Com novos cortes de tecidos e com composição de diferentes tipos de espumas, foi possível torná-las mais ergonômicas e confortáveis. E além do conforto, no desenvolvimento das poltronas, está presente a preocupação em preservar a segurança dos passageiros. A estrutura metálica foi desenvolvida com o auxílio de simulações virtuais e aprovada em todos os testes físicos de segurança. Os resultados de todos os testes superaram os critérios normativos e até mesmo os resultados da geração anterior. O sistema de reclinação foi totalmente reprojetado e agora é possível fazer o acionamento de maneira suave e silenciosa. O sistema permite inúmeras posições de reclinação. Muito bem. Também é importante ressaltar que a fixação das poltronas, elas são por trilho e agora há um trilho na parte das janelas aqui, nesse lado das janelas, onde antes era fixado no rodapé, agora é fixada por um trilho também. E vamos ver um pouco da poltrona leito. O Márcio já está lá numa delas esperando para mostrar para vocês os acessos. Márcio, está contigo. Então, a poltrona leito, ela também foi totalmente redesenhada, é uma poltrona nova. Sistema de reclinação continua com o pistão mola gás, que fica na parte lateral aqui da poltrona por dentro. Então eu tenho acesso por baixo da poltrona. Para aumentar esse acesso, eu posso remover o apoio de braço aqui, vou ter um acesso ampliado. E também eu posso remover o assento. Então, para ampliar o acesso, eu posso remover esse assento. Eu vou ter um acesso ampliado para o pistão mola gás. Repare o seguinte, que esse pistão mola gás, ele é acionado com cabo de aço, acionado por esse botão, né? Como nos modelos atuais, mas é um novo pistão mola gás. Aqui também eu vou ter acesso para a troca do cinto de segurança, tanto do suporte dele como do mecanismo. Então eu consigo fazer todo esse tipo de manutenção removendo o assento. Para aquelas poltronas que têm um espaço maior, eu consigo, por baixo da poltrona mesmo, já fazer essa manutenção. Então, Ederson, está de novo contigo.
Agora nós temos um novo porta-foco com iluminação para o passageiro, sinal de WC, sinal de cinto de segurança, também aqui sinal para chamada da auxiliar e bem como para nós fazermos manutenção nele, a gente tem que sacar fora o acabamento e também sacar os parafusos. Aqui em cima, na parte superior, vocês podem notar que o alto-falante ele está separado do porta-pacote. Isso ajuda na vida útil dele. Ele também possui um módulo amplificador aqui dentro desta caixa. E os pés de porta-pacotes estão mais robustos, com um bom acesso para fazer manutenção. Ainda há mais separações dentro do porta-pacote. Para isso eu vou chamar o meu amigo Márcio ali para ele explicar num porta-pacote recortado como é que está essa separação. Perfeito. Complementando o que o Ederson está nos explicando lá no salão do ônibus, eu tenho aqui um porta-pacote cortado para exemplificar. Então, o duto do ar condicionado hoje ele é separado do chicote elétrico. Então, o ar que vem do ar-condicionado vai descer por aqui, vai distribuir por esse duto, que repare que é totalmente livre, e a parte de passagem de chicotes, tanto para o sistema dos porta-focos, quanto para a iluminação de leitura e tudo mais, passa por um duto totalmente separado. Então, quando a gente desmontar o porta-focos, vocês vão ter acesso a este duto. Para ter acesso ao duto do ar-condicionado, é necessário retirar outra peça aqui do porta-pacote. Beleza, Ederson? Pode voltar. Então aqui no acabamento entre o porta-pacote e o teto, ele vai estar fixado aqui com parafusos. Então para tirar ele fora a gente tira os parafusos e tem mais um encaixe com um trilho de alumínio. E o teto a gente pode remover ele pela parte central, ele está fixado. E nós vamos ter nessa região agora também uma nova central elétrica. Central elétrica para os equipamentos da carroceria. Visto isso, vamos agora lá para o sanitário. O banheiro tem uns equipamentos novos. Nós temos um novo sinalizador de banheiro ocupado. A caixa de água limpa ainda continua atrás da lixeira, porém com conectores de passagem próximos também. E a porta possui um selo reto. E na parte interna, então a gente possui uma nova torneira, do qual a água continua sendo por gravidade e o tanque de água limpa continua sendo atrás do espelho. O sabão por sucção. Aqui debaixo da pia a gente vai ter os reservatórios para o detergente e para o sabão da pia, o detergente da descarga. Acesso ao módulo multiplex, também acesso à válvula de descarga dosadora. E atrás deste acabamento do papel é possível encontrar uma tampa de manutenção para fazer a limpeza do filtro da torneira. E ainda é possível remover o vaso sanitário como um todo ou somente acessar pelas laterais para fazer a manutenção da guilhotina. Aqui em cima a gente possui uma outra entrada de ar, junto com o ar-condicionado, diferente da do geração 7, em que era junto com o porta-pacote. Nós vamos ter também uma nova iluminação e também sensor de fumaça opcional. A iluminação do banheiro ela é acionada através da porta travada, controlada pelo módulo multiplex que está aqui dentro, bem como o sinal de WC ocupado. E agora, para falar um pouco mais sobre a iluminação do salão de passageiros e também fazer uma revisão dos equipamentos eletrônicos, vamos assistir um vídeo que a nossa engenharia produziu. Ao entrar no salão, o passageiro encontra um ambiente agradável.
Para garantir um embarque seguro, novos modos de iluminação de embarque acendem as luminárias de leitura automaticamente, auxiliando os passageiros a encontrar sua poltrona e se acomodar mais rapidamente. O indicador das poltronas oferece a função de ajuste de intensidade luminosa, podendo se adaptar às diferentes condições de uso. O novo sistema de iluminação interna merece destaque. Composto 100% de LED, oferece novas opções de configuração, sempre com iluminação indireta e homogênea para o salão dos passageiros. As opções BioLight e Psicoterapia sincronizam a iluminação interna com as condições de iluminação natural do dia ou da noite. Isso torna o interior mais aconchegante e relaxante, deixando as longas viagens ainda mais confortáveis. As novas cores de iluminação de balizamento noturno garantem segurança para a circulação dos passageiros.